noite. Vamos lá, operações unitárias 3. Pessoal, é importante, tá? Oi? Alguém queria falar? É importante eu apresentar para vocês, na nossa sala de dúvidas, sim, qualquer coisinha que vocês tenham dúvida na disciplina, pessoal. O item 1 aqui, ó, se vocês olharem, ó, eu tenho o item 1 e daí depois começa a aula 1, aula 2, o professor fez até a nossa 25ª aula, né? Que é o exame final, né? Para quem pegar exame final, né? Quem conseguir passar já com média 7 vai até o 23º encontro. Mas tá tudo com data, as avaliações, tá tudo certinho, é só vocês acompanharem. E daí o que que acontece? Nesse primeiro tópico aqui, tem essa sala de dúvidas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre avaliação, que eu vi que o pessoal às vezes manda mensagem individual, usem aqui. Por quê? Porque às vezes a tua dúvida é a mesma dúvida do colega. Então não tem problema. E aqui o professor está sempre monitorando. O professor, no mínimo, ou melhor, no máximo em 48 horas eu dou um retorno, tá? Então, mas basicamente quase todos os dias eu entro, dou uma olhada e isso aqui está linkado com o meu celular. Então, quando o aluno, se quiser também, coloca dúvida lá, manda um WhatsApp, professor, botei uma dúvida lá, se não puder esperar, né? Mas eu só reforço para que vocês usem. E aqui na nossa sala de dúvida, o professor colocou um tema interessante aqui, ó, que é o NAD, tá? Então, assim, quem tiver precisando de algum apoio, tá? Tiver aí precisando conversar com um psicólogo, precisando de um aconselhamento pastoral, porque a gente sabe, esses tempos aí de Covid aí é bem complicado. Às vezes o cara está com um problema na família, problema de emprego, problema de saúde, ou às vezes o cara não tem problema nenhum, mas o cara está a fim de conversar, está precisando. Bora, professor, aqui, eu já estou 13 minutos falando aqui no monólogo, poucos respondem. Mas se vocês precisarem, Josimar, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Maurício. Tudo bem, Gabriela, como é que você está? Tô bem. Coisa Maurício, boa. Hum. o senhor poderia explicar de novo a questão da pergunta da P1? Posso, claro. Inclusive, a gente vai fazer a revisão de toda ela agora, tá, Gabriela? Vamos sim. Vamos entrar nesse questionamento. E daí, só para. Quer falar? Pode falar. Eu fiquei bastante em dúvida quanto às temperaturas de saturação e do ponto de ebulição, então eu não sei se eu respondi corretamente, mas eu levei em conta as temperaturas de saturação com a equação que foi gerada no gráfico. Mas eu não Uhum. sei se era exatamente isso, daí eu pus as duas na resposta. Tá. Não, vamos ver isso aí. E vamos ponderar. Mas assim, ó, por que eu digo, então, se alguém tiver precisando de alguma coisa aqui, ó, por favor, tá? Façam uso, o professor colocou ali. E muito legal, o pessoal questionou, utilizou. Vamos lá, o professor está aí para ajudar, ok? Bom, então vamos começar lá na nossa aula, então. Aula 9 aqui. Lá para o início. Então, como de praxe, né? Tá. O feedback, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, a nossa última aula, o que o professor fez? Eu disponibilizei então para vocês uma planilha de Excel e disponibilizei. Eu fui malvado. Na realidade, eu coloquei para vocês. Coloquei para vocês. Uma, duas
coloquei 3 tabelas para vocês, com diferentes abordagens. Uma, tabelas que eu quero dizer com as constantes de Antoine, tá? Então, por exemplo, pegando o material 10, essa tabela aqui. Então, essa tabela do material 10, deixa eu abrir ela aqui. Peguei lá de um site da Universidade do Federal do Paraná, onde tem aqui os valores da constante de Antoine, ABC, né, e, obviamente, a temperatura máxima e mínima, né, de trabalho para essas constantes aqui. E não foi só esse material, a gente trabalhou com outros materiais também, e eu pedi para vocês, então, comparar tudo isso. E uma das perguntas que estava no próprio Excel, uma das abas do Excel era a pergunta, né? Que era qual a diferença entre os resultados e por quê, né? Então, assim, quando nós nos referimos à diferença, é nós, de fato, compararmos, né? De fato, fazermos uma comparação e definirmos, né, uma diferença ou não. Então, foi bastante trabalhoso, né? Vocês tinham, né, que pegar, inserir os valores das constantes, aqui dava uma temperatura de saturação, a partir dessa temperatura de saturação, né, se fazia uma interpolação da temperatura. Daí, interessante isso, né? Eu vi que talvez teve algum pessoal que não entendeu as respostas que o professor deu aqui. Então, tipo, ó, vamos ler aqui. Vamos ler esse questionamento. Olá, minha dúvida é a mesma da Maiane. Então, vamos começar com a dúvida da Maiane. Professor, estou com dúvida para formular a questão da resposta da primeira aba da atividade. Algumas coisas que eu pude observar, que a diferença entre eles se dá pelos materiais se apresentarem com valores diferentes nas tabelas, mesmo sendo com unidades iguais. As temperaturas de saturação encontradas foram diferentes para todos, ou se eu analiso mais os gráficos, pois eles variaram bastante. Etanol e propanol, material 9 e 10 ficaram mais parecidos, já acetona e etanol mudaram muito, se fiz certo. Ok, se puder dar uma dica, ó, coloquei. Ó, está no caminho. Importante é aplicar as constantes da equação de Antonini, ou seja, aqui, só para a gente reforçar. Então, colocou certinho as constantes, te dava uma temperatura aqui. Colocou mesma dinâmica. Ó, mesma coisa. Colocou certinho os valores, dava uma temperatura. Colocou certinho, de onde é que tirou? Da tabela, certo? Sempre o mais volátil em cima, né? E o material 11, e o material 8 de novo, e assim por diante. Então, tinha que fazer todos, né? Material 9, mesma coisa. O material 10... né? Claro, estou mudando as misturas aqui, né? E daí eu até introduzi um material 11 aqui, que depois eu busquei mais um material, que é o material do PR, tá? Que eu não tinha, num primeiro momento, disponibilizado para vocês, que é esse material do PR aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei lá o material do PR para vocês. Só um minutinho, já vou voltar nos questionamentos. Então... aula 8, material, aqui, ó, material 11, que também é a mesma coisa, ó, só que é as constantes de Antoine, só que eu tirei do PR, né? Você conhece o PR, né? É aquele livro lá, o Handbook de Engenharia mais popular aí, que tem todo o conteúdo da engenharia química que nós temos
o exemplar lá na biblioteca. Então, voltando lá novamente para o questionamento. Esse 11 eu não pedi para vocês fazerem, tá? O 11 eu acrescentei depois. Então, aqui dentro da dúvida, né, eu respondi da seguinte forma. Sim, há diferença. E o objetivo da atividade é que os relate, inclusive apresentando o erro. Né? Lembre-se que 760 milímetros, ou 760 Torricelli, ou 101,325 kPa é equivalente a uma TM, ou seja, a temperatura de saturação será equivalente ao ponto de ebulição, ao PE. Sucesso e convívio no seu trabalho. Beleza, esse foi o primeiro questionamento. O segundo, daí a Gabriela reforçou, né? Daí eu pensei, bom, eu vou ter que responder diferente, né? Que vai ver que não ficou claro. Vamos de novo, vamos ver se é. Importante é aplicar as constantes na equação. Então, acho que isso vocês conseguiram fazer, né? Haverá diferença e por quê? Justifique. Aí que está a questão. É vocês entenderem por que dá essa diferença. Quantifique a diferença que obtiver de um estudo para o outro, comparando ponto a ponto. Né? Por que a gente fez tudo isso, pessoal? Qual é que era o nosso objetivo? Nosso objetivo não era obter esses valores aqui, ó. Sim ou não, pessoal? Se alguém puder abrir o áudio aí e me falar sim ou não, me ajuda. A gente não tinha que obter esses valores aqui, ó, para poder fazer os gráficos? Sim ou não? Sim. Sim, perfeito. Então, ótimo. Obrigado pelo sim. Isso aqui é o que nós vamos ter que comparar para ver se realmente... professor, mas realmente eu olho o gráfico, dá para ver. Beleza, dá para ver. Mas tu consegue quantificar? Consigo, professor. Beleza, se tu conseguiu, parabéns. Que bom, esse era o objetivo. Mas como que nós definimos um erro? Como que nós vamos avaliar de fato, né? E isso faz parte do relatório que o professor vai avaliar ponto a ponto o que cada um de vocês fizeram, tá? Era importante, então, por exemplo, eu peguei etanol, propanol do TCC. Eu peguei etanol, propanol do material 9. Etanol, propanol do material 10. Etanol, propanol do material 11. Ou seja, eu tenho 4 fontes e qual foi a diferença entre essas fontes? Pessoal, é muito simples. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é a questão da temperatura de saturação. Prestem atenção. O que é uma temperatura de saturação? Isso, pessoal, é importante que vocês parem o que estão fazendo agora, se concentrem muito e prestem muita atenção. A temperatura de saturação é aquela temperatura na qual vai ocorrer o equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa. O equilíbrio pleno, ou seja, tu está tendo, ao mesmo tempo que o líquido está estourando as bolhas, o gás acima do líquido está criando pontos de orvalho. Ou seja, ao mesmo tempo que o líquido está virando vapor, o vapor está virando líquido. E ambos ficam trocando de fases de forma contínua. Bom, esta temperatura de saturação, quando nós estamos a 760 milímetros, não é a pressão atmosférica. Por exemplo, agora é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu vou usar o exemplo da água, porque a água, eu acho que assim, a gente aprende o ponto de ebulição da água desde a 5ª série, quando tu estuda lá no 5º ano do ensino fundamental, o professor fala, a água congela a 0 graus e a água entra em ebulição a 100 graus. Isso tu aprende lá. Tu não sabe por quê,
só sabe disso. Então, pessoal, qual é o ponto de ebulição do etanol? Da água, vocês sabem que é 100. Isso quer dizer o quê? Que se tiver 760 milímetros, 760 Torricelli, 101,325 kPa, ou se tiver uma ATM, vejam, é tudo a mesma coisa, só está mudando as unidades. Qual vai ser a temperatura de ebulição da água? 100 graus centígrados. Aí, se for em Kelvin, vai ser 373 kelvins. E se for Faraday? Bom, a gente vai mudando. Mas compreendam que esta é a temperatura que a água passa por um estado de ebulição, e se tu tiver num ambiente fechado, num ambiente onde tu tem equilíbrio, né? Porque o que acontece? Se tu vai fazer ebulição da água num ambiente aberto, o que vai ocorrer? Esse copo aqui vai começar a evaporar, ou seja, por não existir um equilíbrio, ou seja, tu não tem um equilíbrio, tu tá perdendo, a água vai embora, vai baixando o nível. Agora, se tu tá num ambiente fechado, enclausurado, essa água a 100 graus, ela vai então passar para o ponto, vai sair, vai chegar em temperatura de ebulição, temperatura de bolha, o líquido, e o vapor, temperatura de orvalho. E ali vai ficar em equilíbrio de forma, levanta uma molécula, sai uma molécula do líquido, volta uma molécula do vapor. Entra uma molécula do vapor, levanta uma molécula do líquido. E ali fica nesse equilíbrio. Isso é a temperatura de saturação, que também é a mesma coisa que a pressão de saturação. Tu vai ter igualdade entre as duas fases. Então, quando o professor se referiu para vocês atentarem para o ponto de ebulição, eu já estava chamando a atenção de vocês para esses cuidados, né? E daí, aqui eu fui um pouquinho mais longe, ó, eu explicitei, ó. Lembre-se, ou seja, a temperatura de saturação será equivalente a o ponto de ebulição. Qual é o ponto de ebulição do etanol a 1 atm? Não é 78? Será que o valor obtido com as constantes de Antoni, que não deram o PE, a pressão ATM, estão corretos? Então, por exemplo, o que vocês teriam que fazer? Por exemplo, aqui tem etanol, ó. Ponto de ebulição do etanol não é 78? Ó, aqui está 78. Ó, usando essas constantes de Antoni aqui do material 9, qual foi o ponto de ebulição? Tá certo isso aqui? Tá certo, pessoal? Sim ou não? Não. Eu acho que sim, porque o ponto de ebulição ele é 78. Não, aqui, ó, do material 9 agora. Tá certo? Eu não sei. Tá dando 23, tá certo? Pessoal, é muito simples. Tá certo. Oi? Sim, tá certo. Ó, mas por quê? Quanto que tá dando o ponto de ebulição do etanol aqui? 23, não é isso? E esse é o ponto de ebulição do etanol a 1 atmosfera? Não, é 78. É 78. Então quer dizer o quê? Que a constante do etanol do material 9 não interessa. Ah, mas os caras erraram. Erraram. Ponto, erraram. Erraram e deu. Entendeu? Tá errado, não tá certo. E do propanol, qual é o ponto de ebulição do propanol? É muito simples também. Ó. Ou vocês pegam o PR, ou vocês pegam um handbook, ou vocês também podem utilizar o Google. O Google ele não erra muito. Então, bota aqui, ó. PE, ó, tá ali, ó. Ponto de
ebulição do 97 graus. Daí agora, vamos lá, pessoal, turma, comigo. Tá certo o ponto de ebulição aqui, ó, do propanol, do material do TCC, tá certo? Estão enxergando aí? Ó, o material do TCC, o etanol tem ponto de ebulição 78 e o propanol tem ponto de ebulição 97. Tá certo isso aqui? Vocês entenderam o que é a temperatura de saturação? Essa temperatura de saturação, ela muda conforme muda a pressão atmosférica. Por exemplo, se eu botar 360 aqui, ó, vai mudar a temperatura de ebulição. Por que vai mudar a temperatura de ebulição, pessoal? O que eu fiz com a pressão? Não estava 760? Eu não mudei para 360? Quando baixa a pressão, o que acontece com o ponto de ebulição? Ele baixa. Bom, e se eu aumentar a pressão, botar 1000, o que acontece com o ponto de ebulição? Ele aumenta. Por que aumenta o ponto de ebulição? Porque tu aumenta a resistência sobre a fase líquida. Então, para te atingir o ponto de bolha, tu precisa de mais temperatura. Então, é exatamente isso que vocês tinham que prestar atenção, né? Então, olha aqui. No caso do material do TCC, tanto o etanol quanto o propanol tá certo, os pontos de ebulição bateram, beleza? Bom, isso é uma coisa. Então, primeiro, eu tinha que avaliar a questão da equação de Antoine. Ok, bateu. O material 9 bateu? Deu fora. Material 9 não foi bom. Material 10 bateu? Ah, o material 10 era em Kelvin, professor. Transforma para graus centígrados. Também deu fora. Material 10 está errado, não está certo. E o material 11? Bom, o material 11 é o PR, tá certo? Olha aqui, ó, bateu 7,8. Ah, professor, mas deu 97, claro, isso tu usou uma constante, pessoal, tu usou um cálculo matemático, tu usou uma equação matemática para tentar aproximar com o valor, né? Então, tu está tendo um valor. Tu tem um valor prático que tu obtém aqui, ó, esse é um valor prático, e aqui, através da aplicação da equação de Antoine, tu comprova isso, né, que usando esses valores nessa equação, a gente consegue chegar à temperatura de saturação. Bom, então, o que tu teria que fazer? Primeira coisa, a gente já matou, ó. Tu vai dizer que o material 9 e o 10 estão errados, mas igual tu tinha que comparar. Então, o que o professor fez aqui? Isso aqui foi o meu algo a mais. Como é que eu posso comparar um com o outro? Eu posso emitir um R ao quadrado, né? O R ao quadrado, ele é... o que é o R ao quadrado, pessoal? Ah, professor, eu não sei o que é o R ao quadrado. A gente já falou sobre o R ao quadrado. Para que ele é usado? Coeficiente de determinação, também chamado de R quadrado, é uma medida de ajuste de um modelo estatístico linear generalizado, com a regressão linear simples ou homogênea, os valores observados de uma variável aleatória. O R varia de 0 a 1 por vezes, sendo expresso em termos percentuais. Ou seja, resumidamente, o R ao quadrado, ele compara um dado com o outro. Quanto mais próximos esses valores forem, o teu R ao quadrado é mais próximo de 1. Ou seja, mais, digamos assim, mais preciso, né, mais equivalente os valores são. Agora, à medida que tu te distancia do R ao quadrado, ou seja, menor ele fica, menos preciso ou mais diferente os valores são.
Então, aqui, o que o professor fez? Ó, eu comparei o TCC com o material 9. Ó, o R ao quadrado deu 0,95, ou seja, em torno de 95% de aproximação. O TCC com o material 10 deu uma aproximação de 72, 69%. Vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Depois, comparando o material 9 com o 10, 87 a 86. O TCC com o material 11, olha aqui, ó. Veja, olha quanto que deu. O R ao quadrado deu 1. Ou seja, o TCC está muito parecido com os dados do material 11. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer para ti? Que os valores que tu vai encontrar para obter esse gráfico aqui, ó, vai ser muito parecido com os valores que tu vai obter para ter esse gráfico aqui, ó. Ok? Então, é isso que o R ao quadrado diz. É isso que ele está expressando para nós. Ah, era aqui. TCC aqui, ó. Agora sim. Esse aqui. E esse aqui. Ó. Certo? Então, um foi utilizando, então, as constantes de Antoini que eu tirei do livro do PR e o outro utilizando os valores que eu tirei do TCC da Regiane. Tá? Então, ó. Alguma dúvida com relação a isso? Bom, então vamos continuar lá. Então, isso é uma das constatações. Bom, comparando o 9 com 11, 0,95. O 10 com 11, 72 e 70. Ah, professor, eu não calculei os R ao quadrado. Não, beleza, tudo bem. Não era obrigado a calcular. Mas eu estou ensinando para vocês que se eu pegar e escrever R ao quadrado, colocar os valores do X do material do TCC, ponto e vírgula. Olha aqui, ó. Botei os valores do material olha aqui, ó, do TCC, ó. Aqui, ó. Ponto e vírgula. E eu coloco o material do X do material 9, ó, eu comparo o X do TCC com o X do material 9. E assim eu fui fazendo, ó. Eu comparei, pessoal. O que é comparar? É fazer com que eu compare este valor do X, todo esse valor do X, com, no caso do 9, com todos os valores do X do 9. E a mesma coisa também fiz para o Y. Comparei esses valores de Y com estes valores de Y. Então, se este valor aqui é igual a este, o que significa? Qual tem que ser o valor de R ao quadrado? Alguém, por favor, abre o áudio aí, me ajuda a saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal. Porque se vocês não estiverem entendendo, eu vou ter que usar outra abordagem. Então, quando eu comparo este valor aqui, Y, com este valor aqui de Y, para que os valores sejam iguais, qual vai ser o valor de R ao quadrado? Vai ser igual a 0 ou igual a 1? Igual a 1, prof. Isto! Muito obrigado por ter respondido. É isso mesmo. Então, esse estudo que o professor fez aqui foi justamente para comparar um material com o outro. Se tu vê, ó, o TCC foi comparado com 9, com 10 e com 11. A mesma coisa, o 9 foi comparado com o 10, com 11 e com o TCC. E assim
sucessivamente. A mesma coisa o professor também fez para acetona e para etanol. Mesma coisa. Tá? E o que eu constatei? Ó, que o material não tinha TCC nesse aqui, né? O material 8 e o 11 são muito próximos. Ó. Né? E daí, bom, isso aqui, então, é uma coisa, que é comparar os Ys. Mas, no mínimo, o que vocês tinham que me responder? Bom, professor, olha aqui, ó. As constantes de Antoine variam. Porém, em algumas literaturas, afastam-se da realidade. E qual é a base da realidade? A base da realidade é o ponto de ebulição. Então, quando eu determino o ponto de ebulição de cada um dos materiais, o ponto de ebulição do etanol é esse, o ponto de ebulição do propanol é esse, e o ponto de ebulição da acetona é esse. Então, eu sei o ponto de ebulição. Então, agora eu vou ver qual foi o ponto de ebulição que o material 8, através da aplicação, isso a uma atmosfera, tá, pessoal? Aplicando, então, que nem aqui, o material 8, ó. O material 8, então, eu apliquei a constante, obtive as temperaturas, beleza, deu 56 e 78, ou seja, qual é a temperatura da acetona? Não é 56? Deu 56. Não é 78? Deu 78. Poderia calcular o erro, tá? Eu não calculei, mas se esse aqui é o valor da literatura do ponto de ebulição do etanol e esse aqui deu 78,37, deu quase um erro de 0,1%, nem isso. Né? Deu uma certeza de quase 99,9%. Esse com esse, deu um pouquinho acima, em torno de 2% de erro aqui, ó. Né? Bom, agora quando eu pego o material 9, dá uma desgraça, tudo errado. Agora quando eu pego lá o material da Federal do Paraná, tudo errado também. Então, o que acontece? Aquelas constantes lá, elas não estão adequadas, tem algum erro. A fonte de onde se... Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes essas literaturas um copia do outro. Tu pega daqui, copia para cá, daqui, copia para cá. Então, com o tempo, essas informações vão se perdendo. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês prestem bem atenção que a fonte é muito importante. De onde é que tirou essas informações? Eu tirei essas informações daqui. Beleza. Está errado o teu resultado. Está errado. Mas tu fez o exercício de forma correta. Tranquilo? Tranquilo. Então, de onde é que tu tirou a constante? Eu tirei da minha cabeça. Tu tirou da tua cabeça. Está errado. Não tem como tirar da tua cabeça. Tem que ter tirado de algum lugar. Eu tirei do pé. Beleza. Então, além de estar correto o ponto de ebulição, o exercício tu fez também de forma correta. Então, o que eu quero é que vocês compreendam que prestar atenção nestes mínimos detalhes aqui, ó, prestar atenção nesse detalhe, qual é o ponto de ebulição e qual foi o valor que deu, prestando atenção nisso, vocês conseguem ver quais os materiais que estão aprovados. Então, os materiais aprovados é o material do TCC, está aprovado. O material 8 está aprovado, que é o material da USP, e o material 11, que é a tabela lá do PR, também está aprovado. Esse material 9 e o material 10, o que acontece com eles? Para os estudos que a gente fez, para essa substância, não sei, de repente para as outras está certo. De repente, para as outras substâncias, está certa. Mas para as substâncias que a gente avaliou, etanol, 1-propanol e acetona, para estes 3 substâncias, o material 9 e o 10 estão errados.
Esta era a conclusão que vocês tinham que chegar. Então, além de, obviamente, ter feito o exercício, beleza. Ah, professor, eu só errei a resposta, que eu não dei a resposta certa. Beleza, tranquilo. Tu errou uma questão, mas tinham outras questões. Quais eram as outras? Fez certo, obteve o gráfico direitinho, beleza. Fez certo, obteve o gráfico direitinho. Aqui está na cara que está errado. Olha o jeito que deu esse gráfico aqui. Aqui, fez certo, tá, tranquilo. É isso que o professor vai avaliar. Então, eu vou avaliar como foi a desenvoltura de vocês no preenchimento dos materiais e como foi a resposta. Bom, agora eu pergunto, ficou claro agora, Gabriel? Não sei, desculpa, eu estou te pedindo tua opinião, porque tu questionou no início da aula ali, né? Ficou claro? Não sei, faltou alguma coisa? Tranquilo? Show. Tá? Mas assim, tu ficou da maneira que o professor respondeu ali, tinha ficado, eu não sei, que é um assunto novo, né, pessoal, para vocês, e talvez a maneira mais próxima que eu achei para que vocês talvez buscassem a compreensão, porque, de fato, tem dois materiais que eram de fontes confiáveis. Um livro de termodinâmica e o outro era um material da Federal do Paraná. Então, com base nessas duas, então vocês tinham que dizer, essas daqui eu fiz tudo certinho, beleza, mas realmente, professor, o ponto de ebulição não está batendo. Bueno, vamos lá então, né, pessoal? Vamos lá. Então, Ô, Maurício, você tem uma dúvida, uma questão agora que eu estava pensando. Se a gente utilizar outras pressões, a gente pode servir, né, o material 9 e 10 para os mesmos componentes ou não, tu acha? Não, para esses componentes aqui a gente condenou, tá? Para esses componentes está condenado o material 9 e o material 10. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, Angel, tu vai fazer o teu TCC e o teu TCC vai ser parecido com o da Regiane, tá? E daí tu vai pegar um livro de termodinâmica, ali, ó. É um livro, cara. Eu mostrei para vocês, é o Smith. Tu usou? Professor, mas eu usei ali. Pois é, mas tá errado. Para estas substâncias, para etanol, para propanol e para acetona, tá errado. Professor, mas eu vou usar outra substância. Beleza. Pode usar, daí o que vai ter que fazer é a mesma dinâmica, né, que eu expliquei para vocês. Angel, tu fez engenharia de processos comigo, não fez? Sim, semestre passado. Tu te lembra, foi semestre passado? Ou foi no retrasado? Não, foi passado, que a gente teve umas aulas só e daí parou tudo. Tá. Alguém fez engenharia de processos comigo que nós fizemos uma aula prática lá no laboratório, que a gente fez ponto de ebulição no vácuo e ponto de ebulição sem vácuo? Acho que o Guilherme. Não foi, Guilherme? Ninguém lembra dessa prática? Eu lembro vagamente, faz um tempinho que eu fiz, eu acho, contigo. Ou foi o Josimar, eu acho, que a gente fez, que nós fomos lá para o laboratório, e daí, mas tu te lembra que a gente fez isso, a gente fez uma experiência usando vácuo e outra não usando vácuo. Lembra disso? Ou ninguém lembra? Não fui eu, Maurício, que eu não fiz ainda essa daí. Tu não fez. Mas é uma coisa uma experiência muito simples, que era o quê? Era tu botar uma bombinha de vácuo num sistema de destilação. Daí, o que acontecia? Onde tu tinha vácuo,
o que acontecia com o ponto de ebulição da água? Aumentava ou diminuía? Pessoal, por que quando... o que tu pode fazer para cozinhar o arroz mais rápido? Tampar? Pode ser. Tu Colocar tampando, na panela fechando de pressão. ele. Fazer pressão. Ah, botar na panela de pressão. Por que ele vai se fazer mais rápido na panela de pressão? Porque quando tu bota a pressão, o que acontece com o ponto de ebulição? Ele aumenta, pessoal. Aqui, ó. Prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Isso é importante vocês entenderem, pessoal. Olha aqui, ó. Não tá vendo que tá 760? Ó, só, quer ver? Olha que bacana que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. ATM. Tá? Uma atmosfera, ok? Uma atmosfera. Ok? Então, mesma coisa aqui, ó. Só para a gente fazer esse último exercício, eu gostaria que vocês entendessem. Eu sei que é um pouquinho, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Ó, 1 ATM, beleza? Então, isso aqui é igual a esse... Então, isso quer dizer o quê? Se eu colocar, ó, veja bem, uma atmosfera, é onde, ao nível do mar, eu tenho uma atmosfera. Tá? Daí, o que acontece? Eu desço, sei lá, 100 metros no fundo do mar, ou seja, eu vou bem abaixo do nível do mar. O que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar. Então, vamos supor que aumentou para 2 atmosferas. Quanto que virou? O que aconteceu com a minha pressão? Ela aumenta. Não aumentou aqui, ó, 2 atmosferas equivale a 1.560 milímetros de Hg. Que foi o experimento lá que o Torricelli fez. Lembram do Torricelli? O Torricelli, o carinha, ele pegou o cara mexia com mercúrio. Ele tinha uma bacia, essa bacia aqui era cheia de mercúrio. Tinha mercúrio aqui dentro, ó. A cor do mercúrio, qual é que é a cor do mercúrio? A cor do mercúrio é cor de prata, né? Então, ó, cheinho de mercúrio. Daí ele pegou uma coluna, um tubo. Esse aqui tá ok. Ele pegou um tubo e esse tubo, ele tinha esse tubo, obviamente, ele encheu esse tubo de mercúrio. Deixa eu mudar a cor, ó. Ele encheu o tubo de mercúrio, certo? E daí o que ele fez? Ele botou o dedão aqui, ó. O cara era louco, né? Mas aqui ele não sabia que mercúrio fazia mal, né? Então ele pegou a mãozinha dele, segurou esse tubo cheio aqui, ó, esse tubo cheio de mercúrio, botou o dedão bem aqui, ó. E daí quando ele enfiou a mão aqui, o que aconteceu? O que aconteceu com o mercúrio aqui? Ele percebeu que o mercúrio desceu um pouquinho. Desceu um pouquinho aqui, ó. Esse tubo dele aqui era um tubo de 1.000 milímetros. Quanto que é 1.000 milímetros, pessoal? Quanto que é 1.000 milímetros, pessoal? Alguém me ajuda aí? Vocês estão tudo em casa, ninguém consulta o Google. 1.000 milímetros é 1 metro.
Então, o que ele fez aqui, ó? Ele percebeu o seguinte, ó, que quando ele estava em diferentes altitudes, essa coluna de mercúrio aqui, ela oscilava. Essa coluna aqui, ela oscilava. De um lugar para o outro, ela oscilava. Ou seja, seria numa montanha alta, o que acontecia? Essa coluna aqui, ela diminuía. Seria para um lugar profundo, essa coluna aqui aumentava, e isso aqui ia oscilando. E por que isso aqui oscilava? Por causa que a pressão exercida sobre o líquido aqui, ela muda. Né? E por isso que a medida é milímetros de Hg, milímetros de Hg mercúrio, que é o elemento Hg mercúrio que ele usou na experiência. Então, essa equivalência, uma atmosfera, então, são 760 milímetros. Então, o que vocês têm que compreender? Que se, por exemplo, aumenta a pressão, o que acontece com o ponto de ebulição? Ele aumenta. E se diminui a pressão, o que acontece? O ponto de ebulição diminui. Né? Então, se a pressão, tu vai para uma elevada altitude, a pressão externa aqui diminuiu. Se a pressão externa diminuiu, o que acontece? Quando eu tenho mais pressão aqui, eu empurro o mercúrio para cima. Porém, quando a pressão aqui fora diminui, essa coluna de mercúrio, então, ela desce. Então, eu tenho uma pressão mais baixa, 380 milímetros. Agora, se eu vou para um lugar lá no fundo, eu desço, sou mergulhador, eu desço nas profundezas, então eu tenho toda aquela massa de água. E a cada 10 metros de coluna d'água, eu aumento uma atmosfera. Então, o que vai acontecer? Tu vais aumentar essa pressão. Né? Claro que essa coluna dele tinha um limite. Ela media até 1 metro. Então, até 1 metro vai dar 1,2, 1,4, 1,3. Essa coluna dele aqui media até 1,32 atmosferas, mais ou menos. Ó. Mais ou menos isso. Ó. Isso é o que é a coluna dele, né? De tu ter que ter uma coluna mais alta para isso acontecer. Bom, então, ficou... Angel, te ajudei, Angel? Sim, entendi. Eu saí agora há pouco, caiu minha internet, mas já voltou. Tá, mas tu compreendeu? Tranquilo? Sim, obrigado. Tá. Então tá, aqui tá a explicação, beleza. Bom, então, por que o professor pediu para vocês elaborarem isso? Porque hoje nós vamos aproveitar todos estes gráficos que vocês já elaboraram, tá? Vocês já obtiveram a curva de equilíbrio do componente mais volátil. Então, quando vocês pegam o material de vocês aqui, ó, sempre essa curva que vocês obtiveram aqui, ó, essa curva se referia ao material mais volátil. Quem é o material mais volátil? É o J. Quem é o J? O J é o que tem o menor ponto de ebulição. Aqui, etanol e propanol. Quem é o mais volátil? É o J. Quem é? O etanol, 78 graus. Ou seja, tudo isso aqui vocês já fizeram. E isso é pré-requisito para vocês entenderem a continuidade da nossa aula. Então, o método McCabe-Thiele, tá? Ele é um método que foi formulado em 1925, então... Ele é um método velho, mas ele é muito interessante e ele serve, tá? Didaticamente, ele é muito útil, até para que vocês compreendam, né, um pouquinho melhor, né, como que ocorre um processo de separação. Tá? Hoje é a nossa primeira aula que a gente vai falar sobre isso, semana que vem. Hoje a gente vai ficar na definição do número de pratos e do ponto de alimentação,
E na semana que vem a gente vai trabalhar com alguns problemas envolvendo a quantificação, né? Então, tipo, quanto que sai no ponto tal, quanto que sai no ponto tal. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais de exercício na semana que vem. E daí depois, o TDE, eu vou dar uma atividade ali que vai ficar aberto durante 6 dias, que vão ser exercícios objetiva, que vai envolver todo o conteúdo trabalhado até agora. Tá? Desde lá dos equipamentos que a gente trabalhou em cima do equipamento flash, mas veja, nós ainda estamos trabalhando em equilíbrio líquido-vapor. E para que a gente separe essa mistura, para que a gente consiga purificar através de uma operação unitária, interessa para nós quebrar esse equilíbrio. Então, esse método é o método que representa graficamente os estágios de equilíbrio de uma destilação. Tá? Então, assim, como é que nós vamos obter ele? Olha só, vocês já conhecem isso aqui, né? Vocês vão ter uma linha num eixo XY, tá? No caso lá, vamos aqui, para ser mais preciso, até então nós estávamos usando o J, né? A gente definiu o J como mais volátil aqui, ó. O J, certo? Então, só para corroborar, para que vocês tenham uma compreensão melhor. Então, ó, através da criação de uma linha num eixo XJ e YJ, juntamente com o eixo de equilíbrio, né, é possível obter quantidades mínimas de pratos utilizados em um destilador industrial, objetivando melhorar o rendimento do processo. Tá? Então, é mais ou menos aquilo. Eu quero chegar nessa condição. Quantos pratos eu vou precisar? Onde que eu preciso alimentar? Então, o método, basicamente, ele vai nos entregar algo parecido com isso, tá? Onde tu vai ter o Y do componente mais volátil, o X do componente mais volátil. Aqui é a composição, né, da saída do destilado. Aqui é a composição do X, obviamente, da saída de quem, pessoal? Da saída do X também, que é lá no fundo, lá no esgotamento. E o ZF, ou seja, nada mais é do que o X0, aqui está como ZF, tá? Mas é o X0. Quem é o X0? É a composição inicial da mistura, certo? Então, aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, a reta de alimentação. Essa reta de alimentação vai depender da temperatura, ou do calor, não é da temperatura, desculpa, do calor envolvido no processo, que é o calor que está lá embaixo aquecendo, não o trocador lá de cima, mas o aquecedor do sistema. E daí nós vamos obter essa reta de esgotamento e essa reta de retificação. Bom, como é que se faz isso? Então, vamos para o passo a passo. Então, só para vocês entenderem, o LOR, então, é a linha ou reta de operação, o LOE é a linha de operação, e aqui é a linha de alimentação, tá? Que é o que a gente já apresentou. Então, lembra da nossa coluna da semana passada? Então, está aqui, ó. Então, esse Qzinho aqui, ó, do refervedor, que é o que vai nos definir como que essa alimentação vai ser. Se ela vai ser uma inclinação 45, se vai ser vertical, se vai ser horizontal. Isso, ó, essa linha aqui, ó, é a linha reta que a gente tem, e essa aqui é a linha do equilíbrio líquido-vapor, certo? E isso daqui é o que nós vamos aprender a construir hoje
através dessa aula aqui. Então, o que é importante a gente considerar para que esse método seja válido? Tá? Um método de 1925. O fluxo, né? Desculpa, a coluna ela é adiabática. O que quer dizer isso, pessoal? Que o calor dela é constante, não muda. Não tem mudança. Ou seja, a quantidade de calor que entra é a mesma que sai. Ou seja, não há alteração. O fluxo molar do líquido e do vapor são iguais em todos os estágios em uma seção específica, retificação ou esgotamento, certo? Então, a gente está considerando que o que está subindo e o que está descendo vai ser igual. Na prática, é igual? Bom, não interessa. A gente está considerando que é igual. Isso são as considerações para que o método seja validado. Desprezam-se as variações do calor sensível, ou seja, não é a diferença de temperatura que vai nos interessar, a diferença de temperatura do vapor com o líquido, que essa a gente vai considerar ela desprezível. A única que nós vamos considerar válida são aquelas que envolvem o calor latente. A entalpia da mistura vai ser desprezível, né? Em muitos casos práticos isso de fato é verdade. E a entalpia da vaporização dentro da coluna é considerada então constante. Então essas são as nossas considerações. Bom, então como é que se obtém o valor do LOR? O LOR, então, é obtido através da definição da equação 1, que nada mais é do que uma equação linear. Veja, aqui tu tem o x e aqui tu tem o y, certo, pessoal? Então, como é que a gente obtém essa equação aqui, ó? A gente pode obter ela da seguinte forma. Quem é o LR? É o retorno dividido por V1 vezes o x, certo? Que é a concentração da fase líquida, mais o dr dividido pelo V1 vezes o xd, que é a concentração do que sai. O y e o x estão se referindo à quantidade percentual do vapor do componente mais volátil e do líquido do componente mais volátil. Da mesma forma, tu pode obter esse cálculo com essa equação, ou tu pode obter também através dessa equação, onde tu está usando os valores de reciclo, que é o R. Lembram que na aula passada a gente falou sobre o reciclo. O que é o reciclo? É o quanto que aqui tem uma válvula, embora não apareça, né, tem uma válvula, ou seja, quanto de líquido retorna para cá e quanto de líquido sai. Obviamente que quanto mais retorno eu tiver, mais puro vai estar saindo o meu material aqui. Porém, o meu rendimento vai ser muito baixo. Então, a gente tem que chegar numa condição ideal. A linha de operação de esgotamento, que é a parte de baixo, ela vai envolver também, da mesma forma, né, um balanço de massa, onde tu tem o L dividido pelo V e o W dividido pelo V. Aqui é o WR, tá? Notem, pessoal, mais uma vez, que essa aqui, ela é uma equação linear, olha aqui, ó, da mesma forma, aqui, obviamente, eu vou precisar do XW, que é a concentração, porque na realidade é assim, pessoal, aqui dentro da coluna eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o valor exato do X e nem do Y, por isso que eu fiz essas considerações, mas o que eu sei é a concentração do X mais volátil, aqui eu sei, e eu também sei quando eu tiver da parte de cima aqui. E, obviamente, da alimentação também eu sei. E, por último, como que nós obtemos, melhor dizendo,
através da equação 9.4 da alimentação. Então, mesma dinâmica. O y e o x aqui dentro eu não sei. Mas eu sei que o calor envolvido no refervedor, dividido pelo calor do refervedor menos 1, certo? Vezes a composição do x menos a composição de entrada de alimentação do componente mais volátil inicial, dividido por Q menos 1. Bom, isso aqui, pessoal, é tudo baseado, né, num equacionamento que a gente já começou a fazer lá na aula 7, tá? E isso aqui serve para que vocês tenham uma compreensão dos balanços de massa que estão acontecendo dentro de uma coluna, né? Vocês também tiveram, obviamente, vocês fizeram a leitura do TCC da Regiane, então lá também tem, né? Ah, professor, mas lá não é LR, lá está como RR. Ah, professor, lá não está como D, está como... Bom, não interessa. Não interessa. O importante é que vocês compreendam, né? Então, como que nós obtivemos o valor de Q? O Q, então, vai ser relações, né, em termos de volume de líquido que desce, né? Desculpa, o líquido que está saindo aqui por esse líquido que estava retornando, né, dividido pelo líquido que entra. Né? Ou o Q pode ser obtido com relação ao V1 e o V, né, dividido pela alimentação, ou pela entalpia envolvida no processo. A entalpia da alimentação, a entalpia do vapor e a entalpia, né, da fase LR aqui, ó, certo? Que, obviamente, que vão ter que ser dados, isso são dados, tu precisa desses dados. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá, o que acontece dentro de uma coluna, tá, então a gente observando aqui, ó, o que vai acontecer? Esse valor aqui, ó, os valores dessa reta aqui, ó, tá, tu vai ter o valor de XD e mais o valor equivalente ao Y, que vai ser igual ao Y1 do primeiro prato. E, obviamente, o X1 do primeiro prato. Depois, tu vai ter o mesmo X1 do primeiro prato, porém, tu já vai ter o valor do Y2 do segundo prato. E assim sucessivamente. Então, o que tu vais enxergando? Esse é o primeiro prato. Então, o primeiro prato, tu vai ter o Y1 e a descarga. Certo? Quem vai estar descendo? O X1, que é o que está retornando aqui, né? Lembrando, ó, é o que está retornando aqui. Depois, no segundo prato, tu vai ter o Y2 e do segundo prato está descendo o X2. No terceiro prato está subindo o Y3 e descendo o X3 e assim sucessivamente. Então, o mesmo prato, equilíbrio. Mesmo prato, equilíbrio. Mesmo prato, equilíbrio. Então, só para vocês compreenderem que aqui, nesses pontos, tu vai fazer a leitura. E como é que a gente vai construir isso? Né? A construção se dá dessa forma. Primeiro, traçar a linha de equilíbrio XJ, YJ. Vamos, já que a gente está falando em J, vamos deixar o J. A reta de Lewis-Radal. Isso aqui a gente já sabe fazer. A gente parte de quem? Da equação de Antoine. Né? Ou o exercício vai te dar
os valores, tá? Marcar as composições conhecidas, que é a composição que sai do destilado, a composição do fluxo de entrada e a composição do fluxo de saída. Sempre lembrando, pessoal, aqui é tudo com relação à composição do componente mais volátil, tá? Então, obviamente, vocês podem... professor, qual é é a composição do mais volátil, do J. É a composição do mais volátil, do J. É a composição do mais volátil, do J. Por quê? Porque é importante vocês lembrarem que, olha aqui, ó, a gente tinha o XJ e também tem o XI. Só que o XI... professor, mas antes tu estava trabalhando com o X1 e o X2. Professor, agora eu fiquei confuso, porque é X1 uma hora, outra hora é XI, daqui a pouco eu não vou me confundir. Não, pessoal, foca. Não tem que se confundir. Foca. É o componente mais volátil. E essa é a curva que a gente está focando. Essa curva aqui é o que nós vamos estar, que vocês já estão carecas e já sabem construir. É isso aqui que a gente vai fazer. O ponto de partida se dá aqui, que vocês já me mostraram excelência. Vocês já fizeram, vocês já sabem como se faz. Tranquilo? Então, vamos lá de novo. Então, feito isto... Bom, depois, traçar a linha menos que é a LOA. Ou seja, é só aplicar a equação LOA, certo? Determinar o R mínimo a partir do coeficiente angular resultante da intersecção da linha de operação de retificação com a curva de equilíbrio. Né? Então, aqui a determinação do Q, depois aqui a determinação da curva, e daí o valor que der aqui vai ser exatamente o coeficiente angular. Então, só para que vocês entendam, o exercício ele vai falar de diferentes condições de abastecimento. Então, quando nós tivermos, por exemplo, o abastecimento é feito com um líquido saturado. O abastecimento de quem? O abastecimento da coluna, a entrada da coluna, a alimentação da coluna. Não, a alimentação da coluna é feita com vapor saturado. Não, a alimentação da coluna é feita com vapor supersaturado. Então, a inclinação da alimentação aqui, ela muda. Certo? O importante, ó. Número 1, primeira coisa que tu fez é essa curva. Número 2, vai traçar as composições. Número 3, vai traçar a LOA. Através da equação, ó. Só aplicar. Obviamente, tu vai ter que saber os valores de Q. Vai ter que obter o valor de Q, como tu pode obter dessa forma, dessa forma. Daí tu vai ter que ver quais os dados que tu tem. Depois que tu obtém o valor de Q, tu vais, então, fazer a reta para poder obter o coeficiente. Ok? E, por exemplo, se ele te diz que tu tem um líquido saturado, tu vai ter uma reta vertical, porque o Q vai ser igual a 1. Então, tu aplicando aqui na equação, ó, 1 dividido por 1 menos 1, ou seja, vai dar a equivalência a uma linha reta aqui. Lembre-se que dentro da coluna, fase líquida e fase vapor operam na condição de saturada. Isso quer dizer o quê? Que essa condição de abastecimento é a única coisa que vai diferir para nós fazermos a inclinação da curva. Então, aqui x é igual a y, que é igual à alimentação, x0, e essa aqui é a reta
x igual a y, tá? Que é essa reta aqui, ó. Então, é essa inclinação aqui que vai mudar, ok? Só para ficar bem claro. Depois, o que nós vamos fazer? Determinar o R, usualmente entre 1.2 a 1.5. Determinando o R, tu vai traçar a linha de operação da retífica. Aqui. E até onde ela encontra aqui. Mesma coisa, tu vai aplicar a equação. Ó. R sobre R mais 1. Depois, tu vai traçar a linha de operação de esgotamento. Daí, tu vai marcar o estágio de equilíbrio. Cada triângulo é um estágio, que é quando tu vais e tu vai determinar a localização ótima da alimentação, que é exatamente o que acontece aqui, ó. Ok? Bom, o que vocês vão fazer agora? Vamos para a prática. Vocês vão ver que é mais fácil. O que você tem que pegar? Baixem o material 8 no computador de vocês. Então, vamos lá. O material 8 está aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês. Tudo tranquilo aí, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, prof, tudo tranquilo. Tá, show. Então, vamos ver aqui, ó. Aula 9, ó. Esse material aqui, ó, material 8. Então, baixem ele, ó. É um Excel. Sugiro vocês baixarem no computadorzinho de vocês, tá? Porque aí ele fica todo distorcido, ó. Não fica bom aqui, ó. Então, vamos lá. Bom, então, material 8. Aqui. Bom. Ó, pessoal, o que o professor fez, ó? O professor, esse primeiro modelo o professor deu para vocês, está feito, tá? Então, o material, todo mundo conseguiu abrir aí, tá? Então, mesma coisa, o que o professor fez, ó? Eu peguei do material 8, qual é o material 8? Esse aqui é o material 8, ó, né? Onde é que está o material 8? Ah, tem dois material 8. Deixa eu ver se eu não confundi vocês. Material 7, 8, 9, 10 e 11, né? Daí, na aula 9, eu chamei de material 9, 10, 8, 9 e 10. Puta, né? Tem que mudar esses números aqui. Me deem um minuto aí, pessoal, só para mim, porque senão eu vou confundir vocês. O negócio já é complexo e eu errei a numeração aqui, daí eu mato vocês. Puxa vida. Perdão. Só arrumar rapidinho. Então, essa aqui foi a última aula. Então, foi material 7, 8, 9 e 10 e 11. Então, foi até o material 11. 11. Então, esse aqui... Então, vai ser o material 12. Esse aqui vai ser o material 13. Esse aqui vai ser o material 14.
Agora, o que o professor vai fazer? Eu vou arrumar aqui. Então, matéria 9, 10, 11. Aqui tem que ser o 12. Eu sei que é perfumaria, né, pessoal? Mas vocês merecem que eu ajuste aqui, porque isso aqui não é difícil, mas também não é fácil, é muito detalhezinho. Então, se a gente onde a gente pode ajudar, a gente atrapalha, daí fica mais difícil ainda, né? Então, aqui foi 12. Então, esse aqui vai ser o 13. E esse aqui é o 14. Então, aqui é o material 12. Ah, então, deixa eu abrir o material 12. É o que vocês têm aí. Certo? Tá, agora sim. Então, o que o professor fez? Ó? Eu peguei, então, as informações do material 8. Agora sim, peguei o benzeno, ó, os valores aqui, ó, as constantes de Antoine e o tolueno, as constantes de Antoine, ok? Peguei, então, os valores, coloquei aqui, automaticamente já fez os cálculos. Bom, será que está certo, pessoal? Bom, qual é o ponto de ebulição do tolueno e do benzeno? Então, vamos checar. Ebulição do benzeno, 80. Quanto que a gente teve lá? 80. 80.1, né? 80.1. Vamos ver o tolueno. Cento e 10.6. Pô, 110. Olha, esse material da USP é bom, hein? Eu não consegui usar o material do PR, ó, porque o PR só tinha o benzeno. Ó. Ele tinha o benzeno, mas ele não tinha o tolueno. Então, eu não usei esse aqui. Ok? Pessoal, entenderam de onde é que eu tirei? Então, vejam. Eu peguei um modelo. Ó, peguei benzeno, tolueno, usei o material 9. Beleza? E obtivemos aqui, ó. Esse, então, é os valores que nos interessam. Ok? Então, e com estes valores aqui eu tracei a curva, certo? Que é o que vocês já sabem fazer. Ok? Então, ó, tracei a curva. Então, essa é a curva de equilíbrio XY, que é os valores rosa. E essa aqui é a reta de 45 graus, que nada mais é do que a regra de Lewis-Radal, que é x igual a y de cabo a rabo. Então, simplesmente é só fazer essa igualdade aqui. Isso a gente construiu. Então, o que o professor fez? Eu
Ctrl C, copiei isso aqui e colei aqui embaixo. Tá? Aqui o gráfico está pronto. Deve dizer, professor, por que tu não fez os degrauzinhos, né? Bom, eu não fiz os degrauzinhos. Por quê? Porque eu preferi usar a simetria dos retângulos, tá? Então, o que o professor fez aqui? O passo a passo do que eu fiz, eu vou apresentar para vocês aqui no Excel. No Excel não, desculpa, no PowerPoint. Então, tranquilo, pessoal, essa curva aqui. Todo mundo entendeu? Como é que eu obtive a curva? Sim? Tem alguém na aula? Não? Tem ninguém? Entendeu ou não? Sim, prof. Obrigado, valeu. Então tá. O que nós vamos fazer? Bom, isso aqui são os dados do exercício. Dimensione uma coluna considerando alimentação, um líquido saturado. É uma mistura equimolar benzeno-tolueno. Então, é um líquido saturado, isso quer dizer o quê? Q é igual a 1. É uma mistura equimolar, isso quer dizer o quê? Que se tiver 1 mol de tolueno, tem 1 mol de benzeno. Se tiver 2, 2, e assim por diante. A alimentação é 0,5, ou seja, 0,5, tá? Mols. Isso quer dizer o quê? Que 50% desse 0,5 é benzeno, 50% desse 0,5 é tolueno. Por quê? Porque olha aqui, ó, o X0 do componente mais volátil, que é o benzeno, é 0,5. Isso quer dizer o quê? Que o tolueno também é 0,5. O XD, que é a composição do componente mais volátil que sai lá em cima, vai ser 0,8, ou seja, em torno de 80%. E a composição do benzeno, que é o componente mais volátil, que vai estar saindo na base, né, no esgotamento da coluna, vai ser 0,08. E a razão de refluxo, o R, vai ser 0,7. Então, com estas informações, o que a gente vai fazer? Bom, primeira informação, qual é o valor de... Lembrando, o que é isso aqui e o que é isso aqui, pessoal? É a nossa curva lá do Excel. Então, quem é esse aqui? É o Y do benzeno e aqui o X do benzeno. Ó, a alimentação X0 do benzeno não é 0,5? Foi o que a gente fez aqui, ó, 0,5. Foi até aqui. Muito bem. O próximo ponto é nós definirmos, não é um líquido saturado, então tu vai ter uma linha reta. Se fosse vapor saturado, tu faria uma linha, tu faria assim, ó. Certo? E sucessivamente esta inclinação ela vai variando conforme a qualidade do teu abastecimento, conforme o passo a passo do cálculo. Nesse exercício, nós estamos considerando o líquido saturado. Muito bem. Para nós dimensionarmos, então, a coluna, nós vamos obter agora, então, vamos pegar a equação 9.2 e vamos aplicar para obter a equação da reta e obter aqui o valor do coeficiente linear, né? Como é que tu vai fazer isso aqui? Se vocês perceberem, o professor já montou o esqueminha para vocês, ó. Olha aqui, ó. Então, isso aqui são os dados, ok? Aqui, ó, é a fórmula, certo? Ó, é essa fórmula aqui, ó. Aqui embaixo, ó, é os cálculos, tá vendo, ó? Então, não é R dividido por R mais 1? Então, já vai dar direto, ó. Esse é o valor.
vezes x mais esse aqui. Como é que é? Não é xd dividido por r mais 1, já está aqui o cálculo prontinho. Então, esta aqui é a nossa equação da reta. Quem é o LR? LOR. Não é a linha de operação da retífica? Então, essa equação aqui, pessoal, que a gente obteve, vai ser a equação que vai nos dar esta reta daqui até aqui. Então, o que o professor fez aqui, é só tu adicionar. Bom, a equação é essa aqui, Então, o que tu faz, Tu vai determinar os valores de x. Qual vão ser os valores de x? Bom, o valor de x vai ser os valores daqui até aqui, Precisa tu botar valor de x 0,4, 0,2? Não, né, pessoal? Tu vai fazer só do meio da alimentação até o final da retífica, que é a concentração de 0,8. Então, tu vai aplicar aqui a equação, Tá aqui, tá vendo? Por que tem o cifrão aqui na frente, O cifrão é por quê? Porque o valor daqui permanece constante. E aqui é constante o valor final. A única coisa que vai mudar vai ser o valor de x. Então, tu pega aqui e puxa e ele calcula tudo certinho. Se eu deletar aqui, quer ver? Eu vou deletar... Opa! Eu vou deletar esses três aqui, Ele apagou a curva lá, tá vendo que ele apagou a curva? Agora, eu vou puxar, Ele reconstruiu a curva para mim. Ok? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, o que aconteceu? Definimos a equação, então, depois de definir a equação, a gente finaliza a curva. Quem é esse aqui, É o x0, a gente já botou, o xd 0,8. 0,8. E o xw 008, 001, 008, mais ou menos aqui. Tá? O bom do Excel é que tu consegue colocar toda a escala, né? Eu, na época que eu estudei, eu aprendi a fazer na régua. Dá para fazer na régua também, mas o Excel ele é mais simétrico, né? Vocês que sabem, pessoal, dá para fazer na mão também, tá? Daí na mão tu constrói todas essas curvinhas aqui, daí tu dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Daí aqui, determina os valores conforme a equação, e daí tu vai ter que inserir a equação 9.2, né? Então, o que tu faz, Tu clica, né? Clica aqui, Clica com o botão direito, formatar, selecionar dados, e daí tu acrescenta, nem aqui, vou deletar ele, Opa, excluir, remover. Removi, desapareceu a curva, né? Eu cancelei para manter ela, né? Então, muito bem. Depois aqui, depois que inserimos a curva, o que tu percebe, que ela vai daqui até aqui, né? Então, esse é o espaçamento por onde nós vamos definir depois o número de... Bom, agora, a parte de esgotamento é só ligar, então, esse ponto até aqui. Agora, então, passamos para a parte... né, vai 1 a 1. Eu devia ter botado uma foto de cada vez, né? Mas, do primeiro vai daqui até aqui, daqui até aqui.
daqui até aqui. E aí vai, ó. Ó, tá vendo? O que nos interessa é somente a escadinha, tá, pessoal? Eu botei os retângulos só para que vocês, para ficar mais fácil o trabalho da linearização, né? Do alinhamento também. E se tu perceber, tu vê que esse 8 ele ficou incompleto. Por quê? Porque termina aqui, ó. Né? E o que acontece? Ó? Se isso aqui, para te terminar aqui, teria que ficar assim, ó. Tu não poderia ir até lá. Né? Aqui, ó. Então, esse último prato, ele meio que é incompleto. Ó, né? Então, para ele ir até o final lá, ó, o certo seria ele vir até aqui, ó. Esse aqui seria o fechamento, só que termina ali, ó. Então, o que acontece? Este último prato, ele não é um prato completo, né? Então, tá vendo? Ó? Ele não ficou um prato completo. Isso quer dizer o quê? Que tu vai ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, entre 7 a 8 etapas, né? Mas de para definição de alimentação e número de pratos. Ó, tá. Para definir alimentação e número de pratos. Então, onde é que vai ser a alimentação? A alimentação vai ser bem no prato 3, ó, é onde a alimentação está dando, bem no prato 3. E quantos pratos vai ter? Vai ter, na realidade, assim, tu teria entre 7 e 8 fases, né? Eu chamo aqui de estágios, né? Entre 7 e 8 estágios. Por que 7 e 8? Porque não deu bem completo, né? Mas para a definição do número de pratos, a gente considera esse último espaço aqui dentro. Então, que nem quando a gente fez lá em operações unitárias 1, quando a gente dimensionamento de bomba, se tu tá vendo que aquela bomba ali que tu tem, ela é pequena, porque tu precisa, só que dentro do número de série, a próxima ela é maior. Então, o que tu tem que fazer? Se tu pegar a menor, ela não vai te entregar o que tu precisa. Se tu pegar a maior, ela vai te dar mais do que precisa. Então, o que tu faz? Tu pega a maior e cria um bypass, né, para poder conseguir. Porque não tem como tu pegar algo subdimensionado. Tem que pegar, então, se a opção é A ou B, pega B, que está superdimensionado, que tem como tu adequar, né, mas não pegar subdimensionado. Então, que é o que tu vai fazer aqui? Então, tu vai definir como número de pratos 8. Certo? Bom, o que vocês então agora vão fazer? Tá? A gente vai fazer um intervalinho. Tá? Depois do intervalinho, vocês têm, ó, tem tudo isso aqui para vocês estudarem, para vocês darem mais uma reforçada. E o TDE de vocês é fazer o que o professor já fez aqui, ó. Vou deixar vocês com água na boca. Olha aqui, ó. Vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que fazer isso. Vão ter que fazer isso. Vão ter que fazer isso. Ok? 1, 2, 3, 4. Vão ter que fazer 4 exercícios. Ok? Então, intervalinho até as 9. Tá, pessoal?
Ok? Ok. Ok,